quinto ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto de história? Então, eu vou postar aqui para vocês agora um resumo sobre o período neolítico e também um resumo sobre o período paleolítico. Acredito que o paleolítico vocês estudaram no ano passado, mas eu vou passar aqui para vocês para que vocês possam se recordar desse período, ok? Espero que gostem, meus amores. Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de 2 formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo, era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. As pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em 2 grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. Isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária.
Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou?